Caros e caras, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Heróis e Vilões entre Crimes e Medalhas. Um podcast no qual exploramos os dois extremos do ser humano. Os vilões, ou aqueles que são considerados vilões, os piores da nossa sociedade, e os melhores, os heróis, as heroínas, os vencedores, os líderes, os destacados, os ícones. E entre esses dois extremos nós falamos sobre pessoas, sobre o ser humano. E hoje temos um episódio muito especial porque nós vamos explorar o que é o heroísmo na vida real. A figura de um herói, de uma heroína, fora dos quadrinhos, fora da literatura, fora do cinema. Nós, aqui de Carne e Osso, temos entre nós heróis e heroínas. E temos aqui uma situação em que a gente vai falar sobre coragem, resiliência, escolhas difíceis, decisões que implicam em muitas renúncias, e isso é muito comum no esporte ou em situações extremas, como ocorre na situação dos sobrevivencialistas. E aí, certos exemplos de pessoas que passaram por certas jornadas heróicas nos lembram do que nós também, seres humanos comuns, por assim dizer, somos capazes quando podemos, quando temos a oportunidade de levar o nosso corpo e a nossa mente ao limite. E hoje nós temos aqui ele, que é um herói, que é um vencedor, Richards Moura, que é empresário, fundador da R80 Assessoria de Corrida, palestrante e montanhista profissional. E ele recentemente participou de um dos maiores desafios da sua vida. Eu nem imagino que seja isso. Ele é um dos vencedores da 3ª temporada de Largados e Pelados Brasil. O cara é muito corajoso. Richards Moura, bem-vindo ao nosso podcast Heróis e Vilões. Muito obrigado, Fabrício. Gratidão por estar aqui. Realmente foi algo muito difícil, mas que traz muitos benefícios para a vida pessoal aqui, né? Como um ser humano normal. Ser humano normal que é chamado para algo extraordinário, acaba aceitando, vai, encara, enfrenta e traz algo diferente para nós, para os seus semelhantes, que, aliás, é o motivo típico da jornada do herói, da heroína. Sai do mundo comum, enfrenta uma aventura, desafios terríveis, volta vencedor, volta diferente, com aprendizado, com algo diferenciado e busca deixar um legado, busca compartilhar aquilo com os seus, com a sua família, com o seu bairro, com a sua comunidade, ou seu planeta, enfim, né, com telespectadores, né, como é o caso aqui hoje. Então, Richards, primeiramente, se apresenta para nós, sua história, começo da sua carreira, professor de corrida, instrutor de corrida, empresário, e com essa pegada aí de sobrevivência, de encarar as forças da natureza. Quem é o Richards? O Richards, ele é formado em educação física. O Richards, ele sempre morou em cidades pequenas do Paraná. Então, ele sempre teve muito contato com a natureza. Ele sempre estava fazendo trilha, caçando de estilingue, buscando cachoeiras com os amigos, né? Diversão, né? Aproveitando a vida naquela adolescência mais saudável possível. E quando o Richards veio para Londrina, uma cidade já estruturada, dificilmente eu ia para trilhas, né? Aqui em Londrina era diferente para mim o quadro. E aí eu pensei, cara, eu preciso ir para o meio do mato de novo, eu preciso vivenciar o que eu vivenciava na minha vida, né? E aí eu comecei a pensar em ir para montanhas, que até então eu não conhecia. E o meu pai já tinha subido uma montanha lá perto de Curitiba, quando ele estava no exército, e toda vez que a gente passava para ir para o litoral, ali passava pela serra, ele falava, o pai já subiu essa montanha aqui, contava algumas histórias. Então eu passei a minha vida escutando essas histórias dele, sabe? Até 15, 16 anos. E aí, quando eu vim para Londrina com 17, eu procurando a natureza, procurando vivenciar isso, aí eu comecei a ir para as montanhas com a minha namorada, que hoje é minha esposa. A primeira montanha que nós subimos é a maior montanha do sul do Brasil, que é o Pico Paraná. É uma montanha difícil. E depois eu não parei mais. E aí esses desafios, eles foram, de certa forma, sendo necessário para a minha vida, assim, sabe? De tempo em tempo, eu senti uma necessidade de me desafiar, de buscar algo novo, com a intenção de voltar para casa, de voltar para a sociedade uma pessoa melhor. Esse era o objetivo maior, meu. Certo. E dentro da temática aqui que a gente trabalha no podcast, então, Richards, eu vou te perguntar. Na sua percepção, né, e você enfrentou desafios, vamos falar, né, terríveis, vamos falar sobre eles aqui ao longo do nosso episódio, mas na sua concepção, o que é um herói, o que é uma heroína, o que define para você, quem são os seus heróis, qual a percepção que você tem desse arquétipo, dessa figura do herói e da heroína? Legal. Eu acho que o herói, para mim, assim, que já passei por vários
várias provações, vários testes. Eu tenho certeza que o herói verdadeiro, ele é feito de carne e osso. Ele tem o sangue vermelho. E todos nós somos assim, né? Tem um coração, né? E eu comento isso com os meus filhos. Eu falo, olha, o primeiro grande desafio que eu fui para a minha vida, que foi o Aconcagua, que é a maior montanha das Américas. É uma montanha que pessoas morrem lá todo ano. É muito difícil. Então, para ir para lá, eu estudava a montanha e pensava, nossa, eu acho que só seres fora de um padrão normal vão para essa montanha. E me vinha na cabeça seres humanos de sangue azul. Eu realmente pensava isso. Superpoderes, o Superman, né? E eu realmente tinha isso na minha cabeça, eu pensava. E aí, para mim, eu falava, olha, eu como um profissional de educação física, que trabalha com pessoas, com exercício, com desafios, eu preciso tirar a prova. Eu preciso entender isso na prática. E eu só vou entender se eu for para lá. E aí eu estudei o Aconcagua, eu me preparei e eu fui para lá. E aí eu cheguei à conclusão que os heróis, eles são normais. Todos nós somos iguais. Agora a diferença é o que você se dispõe a fazer. O que você sai de casa, o que você coloca na sua rotina como preparação, o que você vê como um desafio. Então, assim, qualquer pessoa, o trabalhador brasileiro, ele não deixa de ser um herói, né? O tanto que ele luta, o tanto que ele briga para levar o alimento para dentro de casa, para dar carinho, para dar sustento para a família dele, esse é um herói maravilhoso. E, na minha opinião, esse é o melhor herói, porque ele é real, né? E todos nós somos reais, somos seres humanos normais e iguais. Eu fui para algumas coisas diferentes. Então, em casa, meu filho fala que eu sou um herói, né? Esse final de semana nós fomos subir uma montanha e ele falou de novo, pai, a hora que eu vi você subir naquela pedra com um cachorro debaixo do braço e você segurando numa corda com uma mão só, nossa, eu falei, meu pai é um herói. Então escutar isso do meu filho, eu me sinto um herói de verdade, mas não um herói da TV, um herói real, um herói para minha casa. Isso era um propósito de vida meu, eu quero ser um herói aqui dentro da minha casa, para minha esposa e para os meus filhos. Então eu me sinto satisfeito de ser esse herói. E curioso que ele perguntou isso antes de saber que você está no podcast justamente falando sobre heroísmo, né? Um dia antes, foi agora. Interessantíssimo, Richard. E aí, dentro disso, aí você falou trabalhador brasileiro, o empreendedor brasileiro também, que é o seu caso. Nossa, demais da conta, demais. Ele tem que estar todo dia renovando as suas forças para continuar sendo um herói, para continuar sustentando a sua família, os seus funcionários, a sua equipe. Então, só um herói tem essa capacidade de, nossa, hoje vai ser muito difícil, eu vou encarar, eu vou conseguir, e vai acordar amanhã e vai ser a mesma luta, e vai ser a mesma batalha, e isso vai acontecer uma semana, um mês, por vários anos seguintes, né? Então, esse é o herói que eu mais gosto. Perfeito. E se a gente olha para a sociedade, não só brasileira, Richards, mas para a sociedade do mundo, muitas vezes os heróis, justamente as heroínas, das pessoas, e eu falo heróis aqui na qualidade de referências, pessoas em quem se espelhar, ou de quem você, eu não digo copiar, mas a partir de quem você se inspirar em certas características. Vem justamente do esporte. Certo. Né? Do jogador, enfim, a pessoa que pratica o atletismo, futebol, vôlei, etc. E a gente vê muito isso nas Olimpíadas, Copa do Mundo e lógico, torneios, campeonatos mais regionais, enfim, locais. E o esporte, e em especial a sobrevivência, daqui a pouco a gente vai chegar aí, que é a cereja do bolo da nossa conversa, ele traz muito isso, né? A ideia do esporte, a ideia de você superar limites, mentalmente e fisicamente, que tem a ver com essa superação, que justamente é uma das características que a gente vê em tudo quanto é herói, seja da vida real, seja da ficção. O que você poderia falar para a gente, nós, seres humanos comuns, então, né? Sobre essa superação de limites, tanto no psicológico quanto no físico, Richards? Eu acho que o mais importante disso é que todos os seres humanos normais que somos nós temos que, e é muito difícil isso, nós temos que buscar esse desafio. Nós temos que ir em busca de algo que nos atrapalhe. Ir em busca de algo que nos tire, não é nem de uma zona de conforto, mas que faça a gente sofrer de certa forma.
E é importante que as pessoas que estão escutando entendam o sentido de sofrer. Eu vou para uma montanha, eu não vou para chegar no topo e tirar foto lá de cima, que é uma vista maravilhosa. Eu vou lá para sofrer, eu vou sofrer. Eu sei o quanto vai ser difícil. Eu sei que eu vou levar 15 horas para fazer aquela montanha, que foi o que aconteceu nesse final de semana, com a minha esposa, com os meus filhos. A gente chorou lá. E a gente não chorou só de alegria, a gente chorou de alegria também no final. Mas no meio do caminho a gente chorou de tristeza, a gente chorou de dor, a gente chorou de que eu tô fazendo aqui, não era para eu estar aqui. Mas o choro no final, que é o choro de satisfação, o choro de conquista, de alegria, ele vale por tudo. E é nesse momento que a gente tira o aprendizado. Então, se a gente não passa por esses momentos de dificuldade, se a gente não busca, se a gente não se força a passar por isso, a gente não gera crescimento. Aqui dentro da minha cabeça, eu não consigo crescer, eu não consigo avançar se todos os dias eu faço a mesma coisa. Se todos os dias eu vou ficar naquele arrozinho com feijão, eu vou acordar às 6 e eu vou acordar assim, nossa, que saco, eu tenho que trabalhar hoje de novo. E aí você faz a sua carga horária, você tem aquela 1 ou 2 horas para almoçar, você volta reclamando com preguiça para o trabalho no período da tarde, você sai às 18 horas, você chega em casa cansado, você não dá atenção para os filhos ou para a esposa, porque você acha que você merece ficar no sofá ou no celular o tempo todo. Eu já fiz a minha parte, eu trabalho para minha família, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora eu vou ficar quieto aqui. Não é a verdade essa, não é bom para nenhum ser humano isso, e 99% dos seres humanos, eles se encaixam nessa situação e eles acham que tá tudo bem, e é errado. Quem sou eu para falar que você está errado nas suas atitudes? Mas eu não faço essas atitudes, eu busco algo que me traz benefício, que me traga ser exemplo para os meus filhos, para ser o herói em casa, para minha esposa também, e me tornar uma pessoa melhor a cada dia. É esse que é o propósito que eu tenho de vida, assim, para ser o herói, para ser uma pessoa normal também. Richard, estamos falando aqui para muitas pessoas, pessoas comuns, como nós, como eu e você, mas você falou de uma coisa que, a meu ver, até se tornou um certo clichê nos dias de hoje. Eu vou sair da zona de conforto. O que acontece é que, na minha percepção, pelo menos, esse termo é mal colocado, porque a pessoa, muitas vezes, nessa condição que você narrou muito bem aí, não está confortável coisa nenhuma. Não. Ela está numa zona que eu chamo uma zona de acomodação. Acomodação, porque boa. se estivesse confortável, a pessoa, tudo bem, lógico, eu vou crescer, mas é algo opcional. Certo. Mas muitas vezes a pessoa não está em algo confortável coisa nenhuma, ela está acomodada numa situação de vida que ela realmente não gosta, que aquilo lhe deixa insatisfeita. Né? Então, quer dizer, zona de conforto é um termo que, a meu ver, está um pouco distorcido. Mas beleza, gostei dessa tua fala, e isso é bom pra gente, né? Para nós aprendermos aí com um vencedor, né? Justamente com alguém que supera esses limites mentais e físicos. E aí eu vou te perguntar então, Richards, com relação a isso que você pontuou, né? De, olha, vou fazer algo diferente e tal. O que você poderia dizer para as pessoas, então? E essa pergunta surgiu agora, tá? Que estão insatisfeitas com certos aspectos da sua vida. Você falou, né? Vou fazer alguma coisa diferente e tal. Se você pudesse falar para as pessoas, qual que é a característica, então, que vai fazer com que a vida delas melhore, que ela encare essa jornada do herói, da heroína, para algo melhor, algo diferente, para que ela saia dessa zona de acomodação e alcance um benefício, né? Que foi a palavra que você usou, ótimo, que melhore em algum aspecto da sua vida. Ótimo. 2 coisas importantíssimas que eu acho e que eu super aconselho. Primeiro, eu sou um profissional da área da saúde, eu sou empresário no setor esportivo. Então, eu trabalho com exercício físico e trabalho com pessoas, tá? As pessoas que fazem exercício físico diariamente, essas pessoas elas têm uma energia muito maior, elas têm uma vontade de viver muito maior. Então, eu acho que todas as pessoas têm que ter uma rotina de exercício físico no dia. E o exercício físico, a gente não está pensando só na saúde física, de ali, eu tenho um corpinho, eu tenho um shape legal. Não é isso. O exercício físico, principalmente nos dias de hoje, ele está extremamente ligado com a saúde mental. Tá bem para trabalhar? Tá bem com a sua saúde, com a sua família? Faz exercício físico, veja a diferença. Se você tá bem, você vai ficar melhor ainda. Se você tá achando que você, eu não tenho energia, eu me sinto fraco, eu tô sem vontade de trabalhar,
faça exercício físico e você vai ver como isso vai mudar. Então, eu acho que isso parece ser pequeno, parece ser algo meio... não faz sentido isso, mas faz total sentido e é científico isso. E a segunda coisa... Neurotransmissores, né? Neurotransmissores, exatamente. Liberação de hormônios. Está totalmente ligado com tudo que você vai fazer na vida e passar pelo um dia melhor, né? Com energia melhor. E a segunda coisa é, você precisa se desafiar. O desafio na vida do ser humano, ele é importantíssimo. E o desafio não é assim, eu não estou fazendo exercício, eu vou caminhar por 1 quilômetro. Vai ser muito pouco para você. Pensa se isso realmente é um desafio para você. Você pode falar o seguinte: eu vou começar a fazer exercício hoje, daqui 3 meses eu vou fazer uma caminhada de 10 quilômetros. Isso passa a ser um desafio para muitas pessoas. O desafio é aquele assim, será que eu consigo? Eu acho que eu não vou conseguir. Isso é um desafio. E vai ampliando. E você vai ampliando, porque você vai conseguir fazer 10 quilômetros. E depois você vai colocar, eu fiz 10 quilômetros caminhando, próxima vez eu vou fazer 15. Ou eu vou fazer desses 10 quilômetros caminhando, eu vou fazer 2 correndo. E aí você vai lançando outros desafios para você. Então, o se desafiar é importantíssimo para te manter numa rotina saudável e principalmente para você se manter motivados. Então, acabou um desafio, muitas pessoas, o montanhismo, por exemplo, eu subi uma montanha, o Pico Agudo, que é aqui perto de Londrina. Aí a pessoa subiu o Pico Agudo, terminou o Pico Agudo e fala, nossa, eu nunca mais vou na minha vida, é muito difícil. Passa uma semana, a pessoa já começa a pensar diferente. Não, foi bom, foi legal, trouxe benefícios, olha como Passa o trauma, hoje. Passa o trauma, fica uma vontade de quero mais. E aí você busca uma montanha um pouco maior que o Pico Agudo. Então você vai dando um passo de cada vez. É importantíssimo você saber ministrar quais serão os seus desafios. Porque se você começar, eu não estou fazendo nada, eu vou correr uma maratona daqui 3 meses, que é 42 quilômetros, tá errado. Porque você pode até alcançar, você pode até concluir, mas você vai traumatizar de uma forma e correr o risco de se machucar também. Então você tem que ter profissionais... Respeitar o limite. Ter profissionais que vão te orientar. Agora eu vou começar a correr, o que você me indica? O profissional vai te auxiliar para você fazer do jeito certo. E você vai respeitando o seu limite e ao mesmo tempo você vai cutucando o seu limite. Gerando novos limites. Gerando novos limites, exatamente. E aí levar isso para a vida toda. Perfeito, Richards. Agora vamos lá. O esporte, como a gente falou, né, ele gera vários heróis aí, várias figuras aí de expressão e que acabam muitas vezes inspirando pessoas. E o esporte muitas vezes a gente vê que transforma vidas, em algumas situações salva vidas. A pessoa está numa situação, às vezes até de tragédias, de drogas, de problemas das mais variadas estirpes, né? Sim. E o esporte acaba transformando. Então, para você, primeira coisa que eu vou te perguntar, e quem foi algum herói, alguma heroína do esporte, até que talvez tenha te ajudado a optar por essa carreira? E aí eu te pergunto também, né? Como que essa pessoa te inspirou? E qual que é a diferença de um herói no esporte, né? De uma heroína, que vence apenas e aquele que vence e inspira, que carrega pessoas com ele, que leva pessoas a também tomar aquele rumo e falar, nossa, eu quero ser... Não digo igual, né? Não dá para imitar, cada indivíduo é único, mas... Essa pessoa me inspirou e eu quero partir para o futebol, para o vôlei, para o montanhismo, para a corrida, o que seja. Vou buscar essa linha, né? Legal. Olha, é muito real, né? A gente vem falando de seres humanos normais e é muito compatível com a minha vida. Porque desde criança, eu buscava assim, lá na minha escola, quando eu morava em 1º de Maio, cidade aqui perto, né? E aí eu buscava na escola assim, nossa, os meninos aqui, os amigos, né? Quais são as qualidades desses amigos aqui? Então, esse tem uma qualidade X. Eu vou pegar essa qualidade para mim. Eu vou buscar fazer isso. Uma pessoa que é simpática... Eu vou buscar isso dele. Eu brincava que eu via uma imagem, eu buscando algo dele e colocando no meu bolso, assim, sabe? Visualmente. Visualmente, eu mentalizava isso. Olha, isso aqui é muito rápido na corrida. A gente aposta corrida, era recreio, né? Aposta corrida no recreio. Olha, isso aqui é muito rápido, eu vou buscar isso pra mim. Pessoas próximas, então, não é Próximos, ninguém da TV. Nada. No seu convívio. Exatamente, nem um filme. As pessoas ali, na minha escola ali, sabe? E aí eu passei por outras cidades...
E na minha vida aconteceu que eu saí de 1º de Maio, eu mudei para Caloré, eu mudei para Nova Londrina, eu passei por várias cidades. Então, para mim, eu pensava assim, eu saio dessa cidade, eu vou para uma outra. Como eu quero o Richards nessa próxima cidade? Ele vai mudar, ele precisa mudar. Então eu já buscava mudanças, porque aqui as pessoas conheciam o Richards de uma forma e na outra cidade já conheceram de uma outra forma, de uma forma melhor, com algumas qualidades a mais, que eu buscava nesses heróis meus. Então, por todas as cidades eu tenho vários heróis, que eram meus amigos, ou às vezes pessoas que eu nem conhecia, sabe? Ó, eu quero isso pra mim, eu vou buscar isso pra minha vida, eu vou levar isso pra minha vida. E hoje, uma pessoa que ela é conhecida mundialmente e de certa forma, para mim, é uma pessoa que eu admiro muito, como se fosse um herói, também um ser humano normal, sofreu demais, tem uma história de vida sensacional, porque ele sofreu bullying, o pai maltratava demais, batia, explorava, ele tinha que trabalhar um monte. Acredito que você já deve ter ouvido falar dele, ou talvez você já leu o livro dele, David Goggin. É um fera. Aconselho que as pessoas leiam o livro. Esse cara tem um histórico e esse cara, para mim, ele é o mais forte do planeta, assim, ó. E depois ele passou por várias situações, provações, e ele superou tudo. E ele aprendeu que o controle mental é o segredo da vida. Então, tudo que ele sofreu lá na infância, ele podia falar assim, eu sou um bosta. Ele era obeso, ele é americano, ele era obeso, e ele tinha tudo para ser um nada. Ele tentou se matar, ele tentou de tudo que você imaginasse. A vida dele foi horrível, assim, foi cruel. E ele virou a chave. Ele falou, e aí? Eu vou terminar minha vida desse jeito? Ou eu vou me transformar numa pessoa melhor? Eu vou ser melhor para as pessoas? Eu vou ser espelho? E aí ele virou uma máquina, cara. Ele virou uma máquina, assim. O cara é indestrutível, assim. O cara, qualquer desafio que você coloca para ele vai vencer, ele vai ser o melhor. Então é um cara que eu me espelho muito, assim, sabe? O livro dele chama... Ele tem 2 livros, inclusive eu não paro de ler os 2, assim, eu tenho os 2, um agora eu emprestei para uma amiga e o outro, vira e mexe, eu vou lá e pego, deixa eu ler de novo isso aqui, deixa eu passar de novo por isso aqui, porque são os verdadeiros heróis, né? São pessoas que venceram a batalha do dia a dia, venceram toda... Eu tenho dificuldade, você tem dificuldade, Fabrício? Todo mundo tem. Todo mundo tem, e a gente ficar se escondendo atrás dessas dificuldades que é o erro. Eu não vou conseguir, porque eu fui maltratado, eu não tive o carinho que eu merecia na minha infância. Deixa de lado isso. O que você quer daqui para frente? O presente seu e o futuro é muito mais importante do que o seu passado. Pega o aprendizado do passado, transforma em sucesso para o futuro, para o seu futuro. E isso é para você, isso é para mim, isso é para todo mundo, né? Então, esse estilo de vida... É o que eu quero que todo mundo, no Brasil principalmente, faça. Tá, mas a meu ver, falta leitura no Brasil e você vê que quando a gente está diante de um vencedor, de um herói, ele ou ela lê. E isso é muito importante. O Brasil muitas vezes é um país que deixa para um segundo ou talvez até para um último plano a leitura, infelizmente. E não é o que a gente vê muitas vezes em outros países, mas a gente tem isso aqui, né? Então, se você puder falar o nome dos livros aí pra galera, viu, Richards? Porque são exemplos interessantes aí pra gente seguir também, além do seu aqui, obviamente, né? Esse David Goggin joga no Google aí, pode comprar, pode encomendar já o livro dele, que não tem erro. Então, fenomenal. Perfeito, muito legal. E aí, deixa eu seguir agora para a parte mais divertida, porque acho que todo mundo quer saber sobre o Largados e Pelados, né? E aí a gente está falando de uma situação, talvez não tenha melhor contexto para a gente aplicar essa palavra, né, Richards, do que a palavra extremo, né, do que ali nesse reality show. E a gente conversava um pouco aqui antes do podcast, é reality mesmo, né, a coisa é real. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir Largados e Pelados, tanto do Brasil quanto de outros países, e aqui a gente está justamente diante de uma pessoa que venceu esse desafio de estar 21 dias sem roupas, com poucos apetrechos, em situações realmente extremas, de fome, de frio, de calor, de sol, de chuva, que é o reality show Largados e Pelados. E eu gostaria de começar a te perguntar, Richard, e aí como é que foi a sua jornada? Você já tinha ali todo um histórico de esportista, de resiliência, de enfrentar desafios, etc. Mas aí parece que é um nível hard, é um outro nível, né? Conta pra nós, começa a contar pra nós aí sobre o Largados e Pelados, Richard, vamos lá.
A gente vai passando por desafios e buscando outros, né? A gente não para quieto, né? A gente não para quieto. Ainda bem. Ainda bem. E aí eu sempre assisti no Discovery Channel, sempre amei esse programa e eu sempre comentei com a minha esposa, olha, se um dia eu tiver oportunidade, eu vou tentar participar, né? Você sempre quis, então? Sempre quis de verdade. Não só assim, eu acho que eu iria, sabe? E eu acho que a nossa mente tem um poder inexplicável, né? De puxar, né, o que você realmente quer e as coisas acontecerem. E aí eu tava de férias numa praia no Rio de Janeiro com a família, a gente no hotel, assistindo ali Discovery Channel, assistindo Largados e Pelados, e aí na propaganda passa: primeira temporada, Largados e Pelados Brasil, faça a sua inscrição. Na hora eu olhei para minha esposa... Opa! E ela já falou, você vai querer, né? Fazer a inscrição, né? Eu falei, vou fazer agora. E aí a gente já baixou o cadastro, eu já fiz a inscrição e ali começou a história para participação. Mas realmente, assim, eu passei por vários desafios, entrei em montanhas, fui para montanhas fora do Brasil, alta montanha, né? Que é considerado alta montanha. Então você subiu um degrau a mais. E aí depois, quais serão os próximos degraus, né? Os próximos desafios, que não é tudo que você faz que te satisfaz, né? No sentido de desafio. E aí apareceu Largados e Pelados. Era algo assim que me dava muito medo, que me dava um frio na barriga verdadeiro, que fazia eu perguntar, será que eu vou conseguir? Será que eu vou desistir se eu for? Olha a vergonha que eu vou passar se eu desistir, para o mundo inteiro. Deixa eu só fazer um intervalo aqui, porque quando você fala em Jornada do Herói do ponto de vista teórico, né, Joseph Campbell, o autor que fala da Jornada do Herói em todas as culturas, de todas as épocas, ele fala que o herói ele costuma ter esse chamado. Perdão, ele vive numa vida comum, normal, igual a todos nós, e de repente surge esse chamado como surgiu aqui para o Richard. Olha, eu vou para essa aventura, porque é uma aventura. E aí ele, mas será? Ele duvida, ele recusa, pensando bem, não vou não. E ele tem que, primeira coisa que tem que superar é essa dúvida, essa vontade de falar, deixa pra lá, né, Richard? Perfeito. Porque eu posso muito bem falar, eu não vou e tudo bem, acabou. Segue o jogo. Ninguém vai saber disso. Fica na sua mente. É muito fácil para resolver. O não vou é muito fácil, é muito cômodo. E aí eu vou. Tomei a decisão, né? Entrei para uma seletiva. O processo seletivo é bem demorado, é bem cansativo, é bem chato. Se você não estiver muito focado, você vai desistir, porque exige muito de você. Por 4 meses ali, mais ou menos, você passa por várias provas psicológicas com um médico, com especialistas de sobrevivência. Então, não é só falar, eu vou, faça a inscrição. Mais de 20 mil pessoas fizeram a inscrição para ir. Dentro de 10 vagas. Para homem, 5 vagas. Então, eu estava disputando com milhares de pessoas, apenas 5 vagas. Essa era a verdade. Então, além de ter um currículo muito bom, porque a pessoa não vai falar, mora em Londrina e tá querendo ir pro Largados e Pelados, vai pro sítio de vez em quando, andar a cavalo e já tá querendo ir pro Largados e Pelados. Não é assim que funciona, né? Então, assim, o que você já superou? Superou a Aconcagua, superou o Kilimanjaro, foi pra Rússia sozinho, subiu a maior montanha da Europa, aí chamou atenção. E nas entrevistas eles ficam te testando, né? Você vai desistir se acontecer isso, então, qual a sua reação e tal. E aí passei pelo processo seletivo, fui selecionado, passei em todos os testes e tal. E aí chegou a hora do vamos ver que você ainda pode desistir, né? E aí a minha família estava comigo, a minha esposa não, vai, bora, né? Meus filhos também, sabendo de tudo. Teve esse incentivo da família, Incentivo, apoio, e assim, até eu falo que sem eles eu não iria. Se eu não tivesse o apoio deles, eu realmente não iria. Porque eu sei que quando você está no meio de um desafio, você vai buscar todas as possibilidades para você desistir, como um herói. Me perdoa interromper, mas aí eu vou justamente buscando traçar a jornada do herói aqui, Richard, conforme você vai narrando, porque é uma jornada, né? E é uma jornada, enfim, longa e tal. Quando o herói ou a heroína aceita esse chamado para, enfim, partir para algo extraordinário, algo diferente, vai ter ali um mentor, um guia, alguém que te ajuda, em regra, né? Tem esse padrão. E vai ter heróis ali, alguns aliados, algumas pessoas que vão te ajudar, você já falou da sua família, alguns vilões, que algumas pessoas que
são treinadores mesmo, algumas pessoas que vão exigir, por bem ou por mal, né? Aham. Então você tem esses desafios e vilões, tanto de fora, o entrevistador querendo te derrubar, entre aspas, na verdade está te testando, Sim. e vilões internos, mas será que eu consigo e tal? Quer dizer, interno. Isso. Que aliados e vilões, que aliados e inimigos, entre aspas, né? Legal. Você encontrou já nessa fase. Ótimo, eu vou destacar os dois principais, tá? E para mim são eles que mandam em tudo. O meu grande vilão e o meu único vilão é um cara que eu chamo ele de Richardzão. Richardzão, ele é gigante, ele é monstro. E se eu tomar um milésimo de segundo de vacilo, ele vai ocupar minha mente e ele vai mandar em mim. Ele vai fazer o que ele quiser. Então ele é um cara que fica tentando fazer eu desistir o tempo todo quando eu vou para os desafios. E ele tá aqui dentro, então, pelo que você tá dizendo. Exatamente. Eu brinco que aqui tá o Richards e aqui tá o Richardzão, na mente. E o Richardzão, ele vai ficar provando pro Richards que a melhor coisa a se fazer é desistir, é voltar para casa. E ele te prova, ele te mostra mesmo. Fala, Richards, volta para casa, não tem nada a ver você continuar aqui. Você tá correndo o risco de morrer. Para que você tá sofrendo tanto assim? Lá na sua casa você tem conforto, você tem água para você tomar do jeito que você quiser. Você tem uma geladeira com comida, você pode fazer churrasco, você pode reunir as pessoas, você pode sair e ir num restaurante e levantar o dedo e as pessoas vão vir te servir com muita comida. Coisas comuns, aliás. Coisas comuns do dia a dia. E ele fala, a sua felicidade está em você desistir. Desiste, pede pra sair. Ele fica o tempo todo assim na minha mente. Pede pra sair. Pede pra sair. E cabe o Richards ter o controle mental para trabalhar essa informação que ele recebe do Richardzão. Eu vou acatar o que o Richardzão tá falando, ou eu vou provar para ele o que o Richards realmente quer. E aí entra a persistência de verdade. Porque eu tô falando para que eu desista, que o melhor que eu faço na minha vida é desistir, é sair dali, sabe? E aí como que eu vou trabalhar isso? É uma briga interna muito grande. Então esse é o grande vilão, é o Richardzão. Sou eu, o meu vilão maior sou eu mesmo. E é assim que acontece para a maioria das pessoas. Todo mundo tem esse, Todo né? mundo tem esse. Tem esse nome, mas todos nós temos esse aí que a gente precisa Exatamente. neutralizar, derrubar, senão ele derruba a gente, O né? Fabrício, ele tem o Fabricião aí dentro aí, ó, que vai brigar, que muitas vezes assim tem que acordar de manhã, 5 horas da manhã para ir trabalhar e falar, não, hoje não, fica na cama, tá frio, você merece ficar aqui. Ou a Cláudia, ela tem a Claudiona aí dentro dela aí, ó, hoje não é dia de você acordar às 6 para ir na academia. Se você for, você vai se machucar, não vai hoje. Tá frio, você tá cansado. Você vai pegar uma gripe, tá chovendo, não vai não. E vai ficar tentando acabar com você. Essa é a verdade. E o meu herói, o meu maravilhoso herói, ele é único, ele é o Jesus Cristo, ele é Deus, ele é o cara que está comigo em todos os lugares, em todos os meus pensamentos, e ele é o cara que eu sei que ele é ele é o rei, né? Ele é o que... eu consigo o impossível junto com ele. E eu já passei por muitas coisas assim que eu tenho a certeza absoluta disso, sabe? De estar no meio, literalmente no meio de grandes animais que querem me comer, que querem me caçar. Eu sou a presa e eu já estive nesse ambiente. E você ter Deus junto com você e você tá sabendo que você está protegido, que nada vai te faltar, que você vai sair bem dali, cara, é só quem acredita muito que vai entender o que eu tô falando, sabe? Tá, e eu vou me permitir, então, fazer uma pergunta justamente sobre isso. A gente abordou, desde o primeiro episódio, né, o nome de Jesus Cristo surge aí e tal. E ele sim teve dificuldades, ele passou por tribulações humanas, provações e tal. E fora o aspecto religioso, cada um vai ter sua concepção, Sim. claro. Mas ele também, ele passou ali por, afasta de mim esse cálice, pai, por que me abandonaste? Assim, chorou, enfim, ele por ter que enfrentar heroicamente tudo que ele enfrentou, né, Richards? Então ele também, e é um herói para toda a humanidade hoje, ou para grande parte da humanidade, melhor dizendo. Sim. Mas aí eu te pergunto, né, muitas pessoas se dizem aí, seguidores de Cristo e tal, mas não tem essa percepção de, olha, eu vou me espelhar então nele como herói, então, eu sou cristão e tal, mas esse aspecto de vencedor, da parte humana de Jesus, esse histórico, né, esse ser que caminhou entre nós, o mais sábio, né, que na minha concepção que passou pelo nosso planetinha azul aqui, mas
até que ponto é possível, então, você transmitir para as pessoas isso, para as pessoas modelarem, né? Esse é um termo da programação neurolinguística, tá? Eu vou pegar essa característica do Richard, vencedor e tal, e vou usar para mim de ter se espelhado nesse Jesus. Lógico, ter a presença de Deus, como você contou, a partir da sua fé, mas essa figura de Jesus, já que eu, né, sou um seguidor de Jesus, como é que eu posso aproveitar para mim, então, esse exemplo dele como alguém que heroicamente enfrentou tudo que ele tinha que enfrentar? As pessoas podem usar ele também como exemplo para a vida prática? Eu acho que é muito individual isso, né? Eu se eu pudesse falar para as pessoas usarem ele como espelho, eu faria de tudo e contaria todas as minhas histórias, porque as minhas histórias são reais. E os méritos não foram do Richards, porque se não é Deus junto comigo nas situações que eu passei, eu não teria conseguido nenhuma delas. Ele é o mentor, então, ele é aquele que te puxa para cima, te ensina. Ele me empurra para cima mesmo. Quando eu tô numa montanha, ele me empurra para cima mesmo, eu preciso dele. E assim, ó, eu entro por um desafio Largados e Pelados como a única pessoa do planeta que entrou com uma estratégia de um jejum. Eu vou entrar para o Largados e Pelados fazendo jejum. Eu vou fazer um jejum de 2 dias. Eu vi isso. Vamos, agora chegamos no ambiente. Tá. E é um jejum espiritual. As pessoas perguntam para mim, sobrevivencialista do mundo inteiro, mandaram mensagem: você está louco? Como que você vai para um Largados e Pelados e você inventa de fazer um jejum? Deliberadamente já não vai comer? Já não vai ter comida mesmo? Não vai. Você acha que você vai ter comida no 10º dia? Você realmente acredita que você vai ter comida no 5º dia, no 18º dia? Como é que você está tendo essa ousadia de ficar 2 dias sem comer? Porque apareceu comida nesses 2 dias. Eu busquei comida nesses 2 dias. E eu ofereci para o meu parceiro 100%. Ó, come, é tudo seu. Mas você não vai comer, não. Eu não vou comer. Eu estou em jejum. Mantendo-se fiel à sua estratégia. Exatamente. E por que um jejum espiritual? Porque eu sei que Ele é o meu Senhor e eu sei que nada me faltará. Que a hora que eu realmente precisar, Ele está ali comigo. E foi assim que aconteceu na prática. Então eu faço um jejum com tanta segurança, com tanta alegria dentro do meu coração de saber que o meu futuro vai ser maravilhoso, que eu vou comer, que eu vou me alimentar. Mesmo as pessoas, cara, você não vai comer, não vai aparecer comida para você. Não fale isso para mim, porque eu tô fazendo jejum e eu sei que não vai faltar nada para mim. E realmente aconteceu isso. E não aconteceu só no Largados e Pelados, muitos outros desafios, muitas outras vezes. Então, assim, essa é uma certeza muito clara dentro do meu coração. E existe uma frase que eu aprendi com a minha filha, que é assim: o que Jesus faria? O que Jesus faria? E eu penso muito nisso, sabe? Nas minhas atitudes. Ó, se Jesus está aqui, qual seria a atitude dele agora? E eu não sou perfeito, eu sou pecador, eu erro pra caramba, eu tenho que melhorar muito, mas eu tento seguir essa linha. E aí, a cada dia eu me torno, eu faço coisas um pouco melhores. Eu ainda continuo errando, eu vou continuar errando, né? Eu vou continuar pecando, eu sei disso. Todos nós, né? Todos nós. Mas eu vou tentar ser melhor. Eu vou tentar estar mais perto dele. Eu vou tentar fazer com que ele olhe para mim e fale: olha, ele vai, no mínimo, soltar um sorriso no rosto, sabe? Eu vejo isso como imagem, sabe? Eu quero que ele olhe para mim, as minhas atitudes, e que ele sorria, que ele fique feliz com as minhas atitudes aqui embaixo. Legal demais. E então, vamos lá, vamos contextualizando aqui. Dentro da Jornada do Herói, você tem mentores, né? No caso, ele falou, o principal aí, o Mestre Jesus e tal, e aí você tem estratégias, você tem habilidades que você tem que desenvolver, ele utilizou o jejum. E tamo lá, Richard, estamos lá, largado, pelado. Vamos lá, vamos começar Bora. A história então, vamos narrar um pouquinho do seu jeito, tá? Fica livre aí. Chegou lá, Argentina! Eu assisti. Aliás, eu recomendo, tá, gente? 3ª temporada Largados e Pelados Brasil. Vocês vão ver o que aconteceu e é real. Reality real, vale a redundância aqui. O Richard tava conversando comigo. Richards, né? Tava conversando comigo antes aqui da nossa gravação. Beleza, chegou lá, Argentina, te soltam lá, tira a roupa, você tinha lá o estilingue e tal. Exato. Conta pra nós aí. Olha, você já chega e já é recebido por milhares de mosquitos. Já começa por aí, né? Uma calorosa recepção. E os mosquitos ali na Argentina, fui na Argentina, no Gran Chaco, né? E o pessoal da produção, depois que terminou, eles até comentaram: olha, é um dos lugares do planeta que tem mais mosquitos. E teve um certo dia que na minha canela da perna direita, somente do joelho para baixo, só na perna direita, eu contei. 121 picadas? Não.
Foram mais de 1.000 picadas. Que é isso? Eu contei, Fabrício, eu contei. Não tem como ser menos. Porque eu lembro perfeitamente que passou do 1.000. Eu falei, Richard, essa não é uma estratégia boa. Você ficar contando o número de picadas. Teve uma passagem que, salvo engano, você falou 120 ou 121. Isso, eu contei no isso braço. Isso não foi nada, então. Nada, 121 picadas. Isso mesmo, você assistiu tudo. E assim, é dia e noite, eles estão ali em milhares te mordendo. E à noite, nós pegamos frio de 4 graus, com chuva e muito vento nos últimos dias. 4 e durante o dia passava de 40 às vezes. Chegava a sensação térmica de 40 graus. Então olha a diferença, como o organismo está pronto para aguentar isso. E você não tem roupa, você não tem nada, você não tem comida, você não tem roupa, você tem que ficar o dia inteiro trabalhando, porque você pode até ficar deitado lá. Não existe uma produção que vai ficar falando para você, faz isso agora, vamos fazer alguma coisa para dar uma cena legal. Não existe, eles não te falam nada. Se você quiser ficar deitado o dia inteiro, você vai ficar deitado o dia inteiro. Só que você precisa tomar água para sobreviver. Você precisa comer para sobreviver. Então, você precisa de lenha, madeira, para o fogo ficar ali ativo. Porque se não tiver fogo à noite, você morre. Você vai entrar em hipotermia e você vai morrer. Então, a lenha, o fogo consome, acabou a lenha, você tem que buscar lenha. A água acabou, você tem que ir até o rio com o jacaré. Você tem que tomar cuidado para pegar a água do rio, porque o jacaré tá ali para te pegar. Aí você pega a água, você pode tomar aquela água? Não pode. Você tem que cuidar do que você vai ingerir, tanto a água como o que você vai comer. Então, você tem que tratar a água, ferver a água, esperar ela esfriar, vai queimando fogo. Acabou de esfriar, você tá morrendo de sede, você tem um parceiro que vai tomar água, a água já acaba, você tem que voltar pro rio, a lenha tá acabando, você tem que pegar a lenha de novo. E não para, é trabalho o dia inteiro. Então, você tem que ter energia para ter atividade, para estar ativo o dia inteiro. Ao mesmo tempo, você tem que comer, você tem que ir atrás de comida, você tem que descansar, você tem que poupar energia. Então, é um desafio de sobrevivência primitivo, extremamente real. E ali, as cobras estão ali, peçonhentas, venenosas, podem matar você, podem tirar você dali. Escorpião, aranha, onça. Ali não apareceu para mim, mas teve uma dupla de mulheres que uma onça parda, chegou no abrigo delas nas 2 primeiras noites. A propósito, elas desistiram por conta disso. Exatamente por causa disso, elas desistiram. E aí algumas pessoas comentam, nossa, mas aquelas 2 foram fraconas, hein? Desistiram já no segundo dia. Vai encarar uma onça então, quem fala isso, né? Exatamente o que eu falo. Pega você e vai lá no meio do mato sozinho. Nem precisa estar sem roupa, vai com roupa mesmo. Vai lá e fica lá sozinho, perto de um lugar que você sabe que tem onça. Passa 2 noites lá, aí você vai sentir na pele o que elas passaram e por que elas desistiram. Então o que acontece lá é real. Não vai ter... As pessoas pensam, mas tem alguém com uma espingarda que fica lá cuidando de vocês à noite? Não existe ninguém lá. É você e a natureza, é você e as cobras, a onça, o jacaré. O que está acontecendo lá é real. Tá. Tem um outro fator que eu vou perguntar daqui a pouco, mas antes disso, eu vou te perguntar, Richard, sobre... Enfim, a tua escolha. Porque cada um parece que tem alguns itens padrão, enfim, né? E o que você pode escolher, o que já é padrão lá? Tem a pederneira do fogo, tem panela, como é que é? É basicamente assim, a produção pede para você levar um item de corte, que é um facão. No meu caso, eu levei um machado enorme. Você tem que levar um item de corte. Isso. Você escolhe, mas tem que ser... Tem que ser, obrigatório. Cada pessoa vai levar um item de corte. E aí você escolhe um outro item. E você escolheu o estilingue. Eu escolhi o estilingue. Eu fui para caçar. Eu gosto disso, né? De ser ativo, de buscar alimento, de alimentar a minha tribo, de alimentar as pessoas. E o meu parceiro levou a pederneira. Ele levou um facão e levou uma pederneira para fazer o fogo, que é essencial também. Então, essas escolhas... Geralmente tem na dupla um item que é de caça, que vai trazer o alimento, os 2 de corte, que todo mundo precisa ter, todos os participantes precisam ter o de corte, e o fogo que é necessário. Eles orientam para que pelo menos um tenha o fogo. Exatamente. Porque senão não tem como, né? Não vai acontecer dos 2 não levarem uma pederneira. Um vai ter que levar a pederneira. Tanto é que eles pedem assim, Richard, você fala pra gente 4 itens que você quer levar. Dentro desses 4 itens, o meu terceiro item era a pederneira. Mas os 2 primeiros meus era o machado e o estilingue.
Então, do meu parceiro, provavelmente os 2 primeiros dele era a pederneira. Então, encaixou certo, deu Eles certo. sabem disso e sabem que não vai ficar sem fogo. E não deixa, ao mesmo tempo, os 2 levarem pederneira. Sim, claro. Aí não tem sentido. Então, assim, mas... Pelo menos nisso eles ajudam, então. Exatamente, é nisso que eles ajudam. Só na largada, depois... Só disso aí. Aí o resto se vira, vai Só pra na cima. largada, depois você tá literalmente largado. Exatamente. Tá. E aí, Richards, o que a gente quer saber aqui também, né? Você vai enfrentar intempéries da natureza de todas as modalidades, né? Climáticas, a fauna, a flora, enfim, muita gente problema com espinho, por exemplo, lá, enfim. Mosquitos, etc, jacaré, até cobra. arrepiei aqui de lembrar dos espinhos. Então, desculpa fazer arrepiar, mas a gente tem que perguntar aqui, né? Vamos lá, de tudo isso ali da natureza, tô perguntando primeiro da natureza, o que para você foi mais desafiador? Eu acho que foi os mosquitos. Os mosquitos, porque realmente foi infernal, cara. E era assim, ó, 3 tipos de mosquitos diferentes. O pernilongo, que é o nosso Tinha aqui. equipes. Tinham equipes e eu brinco que a produção contrata. À noite era o pernilongo, que é igual o nosso aqui. Então, bateu 18 horas, chega os pernilongos. É o turno deles. É o turno deles. E eles vão ficar até às 6 da manhã. 6 da manhã, Fabrício, parece que é assim, ó, vum, sumiu os pernilongos. Conta 3 segundos, no máximo 5 segundos. Vem os próximos. Os próximos são uns... São pelotões. Minúsculos, assim, ó, você quase não vê. Você quase não vê, que a gente chama de porva, de porvinha. Eles atacam de milhões, cara. E eles só ficam ali, tipo, das 6 da manhã às 8 da manhã, que é o tempo que ainda tá frio ali ainda. E aí, dá 8 da manhã, é a hora que o sol bate, aí eles, vum, sumiu. Você conta 3 segundos, chega os próximos. Que aí os próximos, eles são o tipo borrachudo nosso. Esses são os piores. Eles deixam uma marca de sangue, eles deixam uma bolinha de sangue onde eles picam. Então você fica com a cara, você fica com o corpo inteiro tomado por 100% de picada de mosquito. E é o dia inteiro. E você acostuma com isso? Qual a estratégia para sobreviver a essa raça? Não acostuma. O desespero mesmo, ele passa depois do 10º dia. Porque é desesperador, é de gritar, é de sair correndo mesmo, assim, sabe? De enlouquecer, de real mesmo, é de enlouquecer. Porque é muito mesmo, não é 50 mosquitos aqui. A gente não aguenta 2, 3. É muito, cara. A gente vai pescar, tem meia dúzia lá, você fala, pelo amor de Deus, eu quero ir embora, eu quero ir pro shopping, chega disso aqui. Lá são milhares, não é 50, milhares, o dia todo e a noite toda. Então a pessoa tem que estar com a mente muito bem focada ali no que você quer. E aí eles perguntam pra mim assim, mas se passar um barro, não vai adiantar ficar perto da fumaça? Não vai adiantar. Lá não vai adiantar, porque realmente é muito. A única coisa que adiantava era ficar muito perto do fogo. Muito perto do fogo. Só que aí você começa a assar. Literalmente a assar. E aí você vira de costas e assa a parte de trás do corpo. E os mosquitos estão na parte da frente. Aí você vira, e aí assim vai. E assim você fica a noite inteira. Pega, se ficar, o bicho come. É isso aí. É dia e noite. Então, por incrível que pareça, o pior é aquilo que a gente até tem no nosso dia a dia, mas em uma proporção, uma escala muito menor, que são os mosquitos. E aí, assim, o que tem de pior? Você não come de forma adequada. Fabrício, se eu dormir nos 21 dias, nas 21 noites, se eu dormir 10 horas, nos 21 dias, 10 horas foi muito. Eu não dormi 10 horas. Você é privado de praticamente tudo? Tudo. Sono, alimentação? Ali, você tá deitado para dormir, você tá congelando nas costas, porque você tá de frente pro fogo. E aí, é meio que atrás você tá tendo hipotermia e na frente você tá assando. Aí você vira para assar as costas e entrar em hipotermia na frente. Aí você vira de novo. Aí você coloca a cabeça lá nos pés, porque o seu pé tá congelando. E aí começa a chover. E não para. Tá, e me fala uma coisa agora. Você tem que ter um preparo. Você falou do seu histórico, né, profissional da saúde, né, corrida, montanhismo, etc. E você tem toda uma questão de preparo, você falou da sua estratégia de jejum, e você tem coisas que você nem sabe, você nem imagina, que você só vai perceber quando estão lá, né? Até que ponto, então, Richards, tô falando do largados e pelados especificamente, mas se você quiser ampliar isso para contextos aí nossos, né, cotidianos, até que ponto é o preparo, realmente, você sabe o que você vai encarar e você se prepara especificamente para aquilo? A gente conversou sobre isso. E até que ponto também você tem que estar preparado para o inesperado, para o surpreendente. Existe um limiar entre isso aí? São as duas coisas ao mesmo tempo? Como é que é? Legal.
O preparo, ele é basicamente mental, né? É você adaptar a sua mente a passar por coisas difíceis, por coisas que você não quer passar. Porque, vamos dar um exemplo básico, inverno, aqui em Londrina, tá 5 graus lá fora. Você toma banho quente, lá no seu chuveiro, sai uma água quente ou sai uma água gelada? Sai uma água quente, na maioria das pessoas. Você odeia tomar banho gelado, essa é a verdade, principalmente no frio. E aí você está se preparando para um desafio. Você precisa preparar a sua mente. Então você vai falar assim, amanhã cedo, 6 horas da manhã, vai estar 5 graus e eu vou tomar banho gelado. E aí a sua mente já começa a trabalhar. Não vai trabalhar banho gelado. Não vai tomar banho gelado. Toma banho quente. Você merece o banho quente. Depois você faz outras coisas, mas agora toma o banho quente. E aí você já vence a sua mente se você tomar o banho gelado. Parece que é simples, parece que é pequeno. Mas a vitória que você teve dentro da sua mente é um tijolinho. É um passo pequeno, mas é um tijolinho que você está construindo. Aí começa o jogo mental, já no treinamento. Exatamente. E aí eu morava numa casa que tinha piscina. E aí dava 9 e pouco da noite, meus filhos iam dormir, minha esposa ia dormir, e aí eu ia para a piscina. Eu tirava a roupa, era fechado, né, dentro de casa, eu ficava pelado, eu ia para a piscina, e aí eu comecei a ficar ali na piscina com a água até o joelho, com a água até a cintura, 2 horas. E aí eu comecei a ficar 3 horas, aí eu passei para 4 horas, parado na água. Eu odiava fazer aquilo. Aquilo era horrível, eu passava frio, eu tremia. E aí eu estava preparando e adaptando a minha mente e também o meu físico, porque eu sabia que eu ia passar frio, que eu ia querer sair dali. Então, você consegue... criar uma resistência ao frio. Exatamente, tanto física como mental. Você se prepara das duas formas. Você só se prepara se você passar por situações. Não adianta eu pensar, eu vou passar por isso, eu vou aguentar. Não adianta, você tem que passar por aquilo ali. Acontece algo dentro do nosso cérebro, que é um desfecho dentro do cérebro, que chama neuroplasticidade. E quando isso acontece, é o momento que você passou de fase, igual no videogame. No cérebro é neuroplasticidade que se chama. Novas conexões neuronais, etc. Exatamente. Né? Que é muito comum, mais normal nas crianças, mas adultos também podemos, né, desenvolver. Também. Ampliar a capacidade cerebral. Etc. E é o que a gente vem falando de buscar desafios. A gente não pode parar de trabalhar o nosso cérebro em busca de novas percepções, de novos desafios e desenvolver essa neuroplasticidade de tempo em tempo. Que, aliás, é a ideia do nosso programa aqui, né? Olhar os extremos de heróis e vilões. E dentro disso, Richards, é claro que a gente sabe, a natureza vai impor ali uma série de, enfim, situações que estão ali para potencialmente fazer existir. Mas existe um outro fator também, e isso é inevitável, né? Nesses minutos que nos restam aqui, a gente vai falar um pouco sobre isso, deixei para o final. O fator humano. Porque, veja, nós, seres humanos, somos... complicados, né, psicologicamente falando. As pessoas dizem que é difícil você conviver com outras pessoas por conta das diferenças, e sim, claro, todos somos diferentes, cada indivíduo é único, etc. Mas também conviver consigo mesmo nem sempre é fácil, tanto que até faço um desafio para quem está ouvindo a gente. Pare e fica sozinho contigo mesmo. Sozinho que eu digo sem um livro, sem o celular, sem a TV, sem o telefone, só você com você mesmo, só você com os seus pensamentos e suas emoções. E aí, como é que você convive com você mesmo? Essa é a primeira situação. Mas aí você vai para um outro contexto quando você convive com outra pessoa ou com outras pessoas. Um casal, uma sociedade, uma equipe, um time, enfim, o coletivo, o que seja. E aí você lá no Largados e Pelados, Richard, você tem situações. Nós vimos, por exemplo, na sua temporada, você ali convivendo um bom tempo com um parceiro, e depois chegou uma outra pessoa, e depois você se encontrar com outras 2 pessoas, ou seja... Você tem essa convivência. E também tinha participantes ali, a própria Nanda, que passou um período contigo, o parceiro dela acabou desistindo, e ela ficou um tempo ali sozinha. Ela e a natureza, ela e Deus, ela e ela mesma, etc. Exato. Tá. E aí, você falou do jogo mental, isso é importantíssimo, você com você mesmo e você conviver com as pessoas. Fala pra nós, conviver contigo mesmo e conviver com as pessoas lá no desafio, Richards. Legal. Tamo curioso, vamos lá. Para mim, o mais difícil no desafio foi a convivência com o meu parceiro. É pior que a natureza, então? Para mim é, porque eu sou um cara adaptado já à natureza, né? E eu treinei também para isso, eu me capacitei, eu fui pro meio do mato, eu passei noites, eu passei dias lá.
E é claro que acontecem coisas inesperadas, né? A natureza, você tá ali e vai acontecer... Você se prepara, mas sempre vai ter a surpresa. Exatamente. Né? Por mais que eu mentalizava, o mais difícil, eu realmente mentalizei antes de ir, eu falei, olha, eu vou comer um bigato, vai ser o que eu vou comer lá pro 15º dia. Você assiste esse cara comendo um bigato ali na beira do rio? Parece que é a coisa mais deliciosa do mundo. A gente tá acostumado com outro tipo de alimentação aqui no mundo de fora, né, Richard? Tô aqui na Argentina comendo bigato. Ele comia com gosto. Quem não viu ainda, veja. É uma cena emblemática ali. Você comendo aquele... Eu não sei o nome daquele bicho. É coró. É o coró. O cara, a satisfação dele parecia o Cypher na Matrix comendo aquela carne assada e ele comendo aquele bigato. E assistam, é incrível. Mas e aí? Desculpa interromper, mas não tinha como passar essa. Então, assim, por mais que você se prepara, o parceiro meu lá, ele me deu muito trabalho, sabe? Ele é um cara muito mandão, assim, tinha que ser tudo do jeito dele e tal. E as pessoas... Ontem eu tava voltando de viagem, um cara me encontrou na estrada e falou, posso te perguntar uma coisa? Aí ele falou, por que você não deu um soco na cara do seu parceiro, né? Olha o nível da sobrevivência com seres humanos. Não é só a natureza, mas com seres humanos. Exatamente. Né? E aí, como é que foi? E aí, assim... Eu acho que o Richards é um cara muito tranquilo, sabe? É um ser humano que respeita muito o próximo, que quer o bem do próximo. O João, que era o meu parceiro lá, ele realmente é um cara muito rígido, rigoroso, é um cara que entende de sobrevivência e tal, meio que exército, assim, sabe? Ele entende mesmo. E tem que ser daquele jeito ali, tem que ser do jeito dele e tal. Então, assim, eu entro na dança, eu danço conforme a música, eu fazia as minhas coisas, eu ia caçar, eu tinha os meus momentos, eu abria mão de muitas coisas e fazia pra ele ficar bem, porque era eu e ele lá, eu queria que ele ficasse bem também. Mas o ser humano, ele tem os limites, né? E chegava uma hora que eu falava, eu não aguento mais, cara, deixa eu sair daqui, fala com a minha mão, eu vou sair daqui, saía de perto. Quando a Nanda chegou, pra mim foi um respiro, assim, foi muito bom. Porque... A tua linguagem não verbal, pra quem não viu a cena, foi, assim, nítida. A satisfação, né, de chegar uma terceira pessoa ali. Isso, para você ver o desespero que eu estava. Eu tava precisando já de algo a mais, né? Nessa briga mental minha de me controlar, de não brigar, de não discutir. Então, quando ela chegou, foi um momento... Nossa, para mim foi um dos momentos principais, assim, do desafio. Então... O respeitar as outras pessoas, as condições das outras pessoas. As diferenças, principalmente. E o João lá, ele era um cara mega chato lá. Mas na vida real ele não é. Ele é um cara fantástico. Ele é um cara do bem. Ele cuida das pessoas. Ele zela pelo bem das pessoas. Inclusive, ele trabalha de segurança de famosos. Foi segurança até da Madonna já e tal. E ele é um cara, assim, que se ele for o seu amigo, se ele estiver junto com você, fica tranquilo que nada de mal vai te acontecer. Ele é mestre em lutas, ele dá aula de tiro e tudo mais, sabe? Então, ele é um cara que te protege. E lá... Que é a característica heróica. É a característica heróica. E lá, como tava só eu e ele passou do nível, né? Acho que ele queria cuidar tanto de mim ali, que ele... Não, vai fazer assim, tem que fazer desse jeito, sabe? E eu escutava, algumas coisas acatava, não e tal. Então, assim, o saber levar, né? Isso foi importantíssimo para mim. Então, para mim, o mais difícil foi a briga com outra pessoa. Não foi a natureza, eu ali na natureza. Tanto é que, assim, eu saí do desafio e falo, não, eu preciso ir para um outro desafio. Eu preciso ir para um outro Largados e Pelados. Porque eu não vivenciei esse do jeito que eu queria vivenciar. Como assim? Eu poderia ter feito muito mais coisas, mas a minha mente, ela precisava ficar tão voltada para isso, para me manter num controle mental, para me manter bem, que eu deixei de fazer muitas outras coisas. Então, assim, eu saí de lá, tô satisfeito. Eu saí daqui e eu vim para fazer o que eu fiz. Controle mental. A minha filha me pediu antes de ir. Ela falou, pai, não briga com ninguém. Ela sabe, ela assiste também. Não briga, não discute. Seja você, seja o Richards. E eu prometi para ela que seria dessa forma. Então eu saí de lá muito satisfeito. Eu coloquei em prática tudo que eu treinei para ir. Mas ficou à vontade de eu quero mais. Eu preciso ir para um outro para mostrar o Richards primitivo, para mostrar o Richards que caça, que vai em busca, que é provedor, que traz alimentos. Por mais que eu fui o provedor, eu trouxe pássaros que eu matei com estilingue, outras caças, palmito, derrubei
mais de 20 árvores de palmitos. Todo dia eu trouxe alimento para casa. Então eu voltei muito satisfeito, mas eu tenho muito mais para mostrar. Vai ter o 2, então? Se depender de mim, o meu sonho é ir para a África. Aí sim, hein? Meu sonho é ir para a África. Teremos mais um brasileiro heróico lá nos Lagartos Esperados da África. Richard, estamos aqui chegando ao final do nosso episódio. Até a gente conversava antes aqui da gravação, finalizando essa jornada do herói, o que acontece? O herói, a heroína, no final enfrenta o grande vilão, a grande caverna, o grande demônio, sei lá o que, o grande desafio, morre ou quase morre, ressuscita, ressurge, enfim, tá quase morrendo, vai lá e consegue, enfim, se levantar e vencer, e volta para vida comum, para vida normal, só que volta diferente, com aprendizado, com o que Joseph Campbell chama de Elixir. E aí, o final da jornada do herói é que ele compartilha aquilo com os seus, com a sua família, com a sua empresa, com o seu bairro, sua sociedade, o que seja. E a gente conversava aqui antes de você trazer um legado, né? Não só para a sua família, para os seus próximos, mas, enfim, para uma série de espectadores que, né, me incluo nisso, nós entendemos aqui como exemplo, aquilo como exemplo de resiliência, de coragem, de adaptação, de, enfim, uma série de características que você sim ou sim tem que desenvolver para vencer um desafio da magnitude do Largados e Pelados. Fala para nós, então, que legado que você deixa para nós todos, Richards? Legal. Todo desafio que eu participo, já desde o início, o meu objetivo principal é voltar para casa uma pessoa melhor. Então, esse é o legado, sabe? É voltar, poder conversar com as pessoas e as pessoas perceberem que eu sou um cara normal, que eu sou igual. E o que eu passei, os desafios que eu passei, me deram mais força para viver o normal aqui no dia, né? Para acordar de manhã feliz, independente se é segunda ou se é domingo, se eu estou indo trabalhar ou se eu vou ficar de folga em casa, sabe? A gente viver com essa alegria no dia a dia, passar pelas dificuldades com alegria. Eu passei pelo Largados e Pelados com alegria. Eu sorri todos os dias. Eu cantei, mesmo que em silêncio, eu cantei todos os dias. Eu aproveitei aquele dia como se fosse o último, sabe? Eu não sei como vai ser amanhã, mas hoje eu quero viver bem. E eu quero passar uma mensagem boa para as pessoas que estão me vendo. Então, eu busco muito ser espelho para as pessoas. Eu acho que é a melhor forma de eu deixar um legado aqui, sabe? E eu pensava, e foi a minha força principal, assim, eu vou deixar algo para os meus filhos que vai ficar eternizado. E para o mundo inteiro, né? Porque o mundo inteiro vai assistir no Discovery Channel e tal. E os meus netos, será que eu vou conhecer os meus netos? Eu quero muito conhecer, mas vai que eu não conheça eles pessoalmente. Eu vou deixar um legado na TV. O que eu vou deixar para eles? Qual a mensagem? Eu quero que os meus netos assistam Largados e Pelados que eu participei e eles vejam eles vejam o Richards como: nossa, olha, tem um cara brigando com meu pai, com meu vô, e o meu vô brigou mais ainda com ele. Meu vô foi para cima, xingou ele. Não é isso que eu quero. Eu quero que eles assistam: olha, o cara estava brigando com ele e ele foi paciente, e ele respeitou o cara, e ele foi sensato, ele foi educado o tempo todo, ele respeitou o próximo, ele cuidou do próximo, ele estava ali como um ser humano, e é isso que eu vou levar para a minha vida como exemplo. É isso que eu queria deixar, é esse legado que eu queria. Tá, então sua mensagem final, tá? Assim, quem quiser entrar em contato com você, te encontrar aí na internet e tal, e uma mensagem final para quem está assistindo a gente aqui no Heróis e Vilões, Richards, por favor. Olha, a mensagem é a gente falou o tempo todo, se desafie, busque Deus na sua vida, busque pessoas boas ao seu redor. As pessoas que estão ao nosso lado, elas são grandes influências, né? São os maiores influenciadores. Então, você vai ser quem, né? Você vai ser quem está do seu lado ali. Então, busque pessoas melhores. E eu falo melhor não no sentido financeiro. Eu vou andar só com quem tem um carrão, quem mora em tal condomínio. Não. Pessoas boas de coração. Pessoas que pensam no próximo, que respeitam o próximo. Pessoas que buscam um estilo de vida saudável. Você está com pessoas que estão comendo porcaria o tempo todo, estão fazendo churrasco todo dia, estão bebendo bebida alcoólica 4, 5 vezes na semana. Isso vai fazer bem para você? Você está sendo espelho bom para alguém? Diga-me com quem andas. Que eu te direi quem és. Eu acho que é isso que eu deixo para as pessoas, sabe? Busquem isso. Busquem ser pessoas melhores e estar com pessoas melhores. E sempre que possível você ajuda quem necessita. Tem muitas pessoas que moram na rua. Você já sentiu falta de água?
água, água. Não é difícil ter atos heróicos no dia a dia, né? Não, de jeito nenhum. Cara, quando eu saí do Largados e Pelados, que eu abri o chuveiro, eu chorava. Nossa, o que deve ser um chuveiro Eu depois de passar chorava. por aquilo? Cara, eu falava, como que pode? Eu aperto um botão, eu viro uma maçaneta e cai água. Quente. Uau. O tanto que eu quiser. Coisa que a gente não dá valor cara. muitas vezes do dia a dia. Nada. Né? Ô, eu chego Só num dá valor quando restaurante. pede. Exatamente. Eu ergo o dedo, o cara vem me atender. Ó, um ser humano vem me atender. Eu falo, traz um prato de arroz e feijão pra mim. Cara, isso é magnífico. Isso é muito poderoso. E a gente não valoriza isso muitas das vezes no dia a dia. Gratidão, então, das coisas do dia a dia. Gratidão por poucas coisas. Não por muito. Gratidão por poucas coisas. Bacana. E quem quiser te achar? Instagram, Richards_Moura 80. E o 80, Fabrício, olha o 80, o que ele é. As pessoas, por que tudo tem 80? A minha empresa chama R80, né? Fecha o olho e imagina as letras. Oi. Tenta. Pegou? Peguei. Sensacional. E faz. Tenta e faz, né? Exatamente, faz. Richards, muita alegria, muita satisfação, uma história inspiradora. A gente agradece por demais, te parabenizo, né? Congratulações uma vez mais por ter, primeiro, aceitado o desafio, por ter enfrentado o desafio, por ter vencido o desafio. Muito obrigado por estar conosco aqui na Band, Tarobá, Londrina, no nosso podcast Heróis e Vilões. Essa sua jornada heróica é inspiradora para todos nós. Aliás, vocês, caros e caras que estão nos acompanhando, acompanhe o trabalho do Richards aí nas redes, acabou de passar o contato, se você perdeu, volta um pouquinho aí o seu play. E compartilha esse episódio com alguém aí que está precisando de inspiração, está precisando vencer. Todos nós precisamos vencer desafios diuturnamente nas nossas vidas e nada melhor do que uma história real de um desafio extremo, como a do Richards aqui, para a gente poder modelar, se espelhar e se inspirar. Quem quiser entrar em contato com a gente aqui, Fabrício Almeida Carraro, podcast Heróis e Vilões entre Crimes e Medalhas, sempre explorando o ser humano entre seus extremos e algumas vezes em situações extremas, como a gente teve no episódio de hoje. Muito obrigado, estejam conosco, toda quarta-feira, às 17 horas, novos episódios. Não percam os anteriores, em que a gente discutiu questões sobre vencedores e criminosos e muitos outros que teremos pela frente. Muito obrigado, até a próxima.